Então vamos lá, a gente vai fazer aqui, mostrar um pouco da história do Adriano, a história dele de superação. Porque a história da adicção ativa e tal, a gente não quer enfatizar isso, a gente quer enfatizar como foi que ele fez para sair, né? Porque a história da ativa é muito parecida, é quase a mesma coisa para todo mundo, só muda os ambientes e os nomes, mas a história é quase a mesma. Mas a história de recuperação, né, é que a gente precisa entender e ouvir várias vezes, várias histórias, para que a gente se inspire, para que a gente possa realmente tomar como exemplo para a nossa vida, tá bom? Então, Adriano, a palavra é sua, meu irmão. Boa tarde, companheiros e companheiras, me chamo Adriano. Eu gosto sempre de começar da seguinte forma: eu sou muito cri-cri com as palavras, né? Porque foram com as palavras que eu caí, né? Então, o que foi que aconteceu? Eu comecei a estudar um pouco sobre adicção e eu não gosto de dizer isso. Meu nome é Adriano, sou adicto, porque adicto vem de escravo, né? Então, eu sou um guerreiro aí em busca dessa tão sonhada recuperação, um dia de cada vez, um passo de cada vez, né? E o Só Por Hoje funciona. E é como o Leudão falou, né? Eu venho aqui falar de como eu encontrei o caminho da recuperação, porque a doença, todos nós somos portadores dela, todos nós temos os nossos caminhos, eles se encontraram em algum momento dentro da adicção. E a minha recuperação, ela começou no princípio básico do DNA: honestidade, boa vontade, mente aberta. Às vezes eu tentava, né? Vou falar de mim, né? Às vezes eu tentava me manipular, né? Ficar naquele triângulo ali da auto-obsessão e me manipular e achar que conseguiria sem ter uma constância, né? Uma consistência do princípio ao fim. E aí, como foi que eu consegui entrar em recuperação? Quando eu admiti, fiz o primeiro passo, DNA, e admiti que era impotente perante a minha adicção. E aí eu pedi socorro ao meu padrinho, né? Passou quanto tempo usando? Passei 2 anos no uso. 2 anos usando? 2 anos usando intensamente, né? Não era aquela coisa esporádica nem na esportiva, como o pessoal gosta de falar, né? Era intensamente. Segunda-feira, café da manhã, pãozinho ali bem rapidinho, só para dar tempo mesmo, só para a barriga não ficar vazia, ó. Corria. Aí comecei pegando de 5, depois era 10 pinos. Aí já não estava mais suprindo a necessidade. O que eu fazia? Ia para outra quebrada que tinha... Ei, tem ali do original. E aí foi, né? Como a literatura de DNA fala, né? Progressiva, incurável e fatal. Só que graças ao bom Deus, né? A Nosso Senhor Jesus Cristo, eu não cheguei no ponto de participar do fatal, né? Sou dependente, sou portador de uma doença que é incurável, mas estou fazendo a minha manutenção diária dos meus defeitos de caráter para que eu continue dentro da recuperação. E é isso, né? Assim, por que eu vim aqui, né? Assim, por que a minha mãe perguntou, quando eu estava até falando pro Leudão agora, quando eu cheguei, a minha mãe perguntou assim: tu vai lá no Aquiraz só para visitar o pessoal? Eu disse: mãe, quando eu estava lá na Atos, a senhora não ia me visitar? Outras pessoas não iam visitar os familiares? Hoje eu tenho uma grande família que se chama Narcóticos Anônimos. Então, se eu posso, através do meu testemunho de vida, levar uma palavra que muitas vezes pode ser uma chave para que outras pessoas possam entrar em recuperação, ou que já estejam e se mantenham, eu vou levar, indiferente, né, de onde seja, qual o local que seja. E aí eu falei para ela, né, que viria e tudo, e aí é uma coisa assim, muito gratificante poder estar aqui, poder estar sendo ouvido, né, e depois poder ouvir, porque eu não sabia ouvir. Meu problema com a adicção era assim: eu não sabia ouvir. Eu só queria ouvir, eu era egoísta, eu era prepotente, arrogante. Aí só um pouco, mas aí vai fazendo a manutenção e vai reduzindo o impacto que é, né? Eu, né? Falando de mim, né? Então, assim, eu tinha essa coisa de ser prepotente, ser arrogante, tinha um bom emprego, né? E aí a substância foi levando tudo, né? A moral, a minha moral, o meu caráter, né? O eu, quem eu era realmente. E aí eu fui me perdendo dentro do meu eu. E aí, quando eu entrei em recuperação, eu pude reaver as coisas que eu tinha e foram usurpadas pelo inimigo, né? Porque 50% das coisas que aconteceram foram culpas minhas, né? E as outras 50%, a gente sabe que tem as forças espirituais no ar, né?
que estão aí tentando o tempo inteiro nos tragar, né? Como diz a palavra, o mundo jaz no maligno, então a gente tem que ter eu tive que me abster das situações que eu estava vivendo. Como foi o fundo do poço? Assim, que tu disse, rapaz, eu preciso mudar, preciso parar. Foi quando eu tive um surto psicótico. Né? Saí do Montese, fui direto para pôr do sol, peguei 5 gramas e fui para dentro de casa. E aí, nessa daí eu tive um surto psicótico, subi no telhado da minha casa, passei pela casa da vizinha e arriei dentro do telhado do banheiro da minha irmã. Eu ia morrer porque se não bater o vaso, se eu tivesse caído em cima do vaso, eu tinha morrido. Porque é louça, né? Louça não fecha. Golpe de louça não fecha. E aí, por 2 motivos eu escapei, né? Primeiro, que eu ia cair em cima do vaso. E segundo, que o meu sobrinho estava numa situação, né? E aí já ia fazer acontecer a situação e eu gritei, né? Sou eu, Matheus. Aí ele foi, vixe, que aí, Adriano, sai daí e tal. Aí a minha irmã chorando, olhou pra mim e disse assim, meu irmão, pelo amor de Deus, procura ajuda, você precisa se internar, né? Tu vai morrer com isso aí. Eu disse, tem gente lá fora querendo me matar, a polícia tá lá fora. E aí quando ela disse assim, não tem ninguém lá, vou te mostrar. Aí foi como eu tava falando pro Leurão aqui, eu fui, sabe aquela coisa de, parece que tem alguém puxando alguma coisa assim na sua cabeça, sabe? Foi quando ela me mostrou que ela abriu a porta, que não tinha ninguém no meio da rua, o pessoal tudo sentado, as vizinhas tudo sentado, a vida normal. Eu digo, meu irmão, eu tô aqui no fundo do poço, perante uma situação que eu mesmo criei, achando que a minha revolta íntima ia mudar o fator principal, que era a minha separação, não ia, era piorando, né? Eu fazia aquela situação que muitas vezes a gente encontra por aí, até pelo Instagram da vida, né? Eu tomava o veneno e esperava que a outra pessoa com que eu tinha um embate morresse, não tinha como. Começou a usar devido a uma separação? Devido a uma separação. Minha filha estava com 6 meses de nascida, e aí 4 meses de nascida, e aí a mãe dela simplesmente disse que não quer mais nada comigo. Eu ainda passei 6 meses mantendo uma situação dentro de casa, né? Assim, tentando reaver a minha família de alguma forma, e aí aquilo ali foi me martirizando, e eu fui, meu irmão, quer saber de uma coisa? Tu vai endoidar. Nunca tinha usado, 33 anos da minha vida sem ter usado nenhuma substância ilícita. Bastou uma vez e o gatilho foi acionado. E aí foi, assim, pra mim foi muito difícil, porque eu tinha uma postura, sabe? Perante a sociedade, perante a religião que eu fazia parte na época, né? Era braço direito do dirigente, né? Então, assim, hoje eu me considero um vaso na mão do oleiro, né? Ele me quebrou todinho mesmo. Jogou água em cima para amolecer o barro, porque muitas vezes não adianta só quebrar, tem que amolecer o barro. E eu tinha a peça principal de barro, que era mais dura, era o meu coração. Eu tinha uma resistência, sabe? Porque vinha da luta, porque vinha, né? Não, eu venho da luta, não posso estar baixando a cabeça para ninguém. Nunca saí na tapa com ninguém, nem desejo, mas não baixava a bola para ninguém. Então, aquilo dali tinha que ser quebrantado, né? Eu, constante, quando eu decidi, né, nesse impacto que teve na minha vida, eu decidi, o que eu mais pedi a Jesus era que quebrantasse meu coração, diante de todas as circunstâncias, que eu pudesse me reencontrar, porque eu estava fora de si. Eu vi as pessoas que eram que se consideravam meus rivais, né, em relação à luta, que eu digo, vindo da minha cara. Meu irmão doidinho aí, ó, tá curtindo, né? Tá curtindo demais, passando da conta, e eu tava... Luta, tu diz luta, rivalidade, arte marcial, né? Porque vinha de 3, 4 campeonatos ganhados, né? Tinha vencido 3 ou foi 4 campeonatos e tava bem, aí de uma vez, bum, explode. Aí o que acontece? O inimigo é sujo. Aí o camarada vinha na minha rede social, ganhou de mim porque tava usando. Porque, né, eu não tava usando. Eu nunca lutei, nunca usei para lutar. Eu parei a luta e depois fui usar. Então, assim, todos esses mecanismos foram me adoecendo cada vez mais. E eu não tinha, como é que eu posso dizer, inteligência, discernimento na hora para lidar com as minhas emoções. E eu fui afundando cada vez mais. E hoje, diante dessa situação, né, eu pude reaver a minha vida como atleta, né, não de competir mais, mas como atleta, né, e como professor, porque ninguém queria me dar, ninguém ia deixar uma academia na mão do muito doido, como diz lá fora. E aí eu tive que fazer todo o efeito contrário.
Começar do zero. Começar do zero. Do zero, zero mesmo, sabe? Tipo assim, o princípio da minha recuperação, quando eu fiz a tríade, né? Evitar hábitos, pessoas e lugares. Me abstive de todo mundo. Chegava daqui na... Ei, Adriano, chega aí, mano. Bora ali, mano, pra praia. Pega a bike aí, vou não, irmãozinho, obrigado. É isso, mano. Tá com raiva de mim? Tô não, tivesse com raiva de você, tava nem falando. E era assim, e fui, sabe? Ei, irmão, vou não, irmão, obrigado. Ei, mas tem reggae clube hoje? Vou não, obrigado, sabe? Comecei a bater pesado mesmo no não, sabe? Porque se eu não dissesse não pra eles, eu ia dizer sim pra droga. Porque eu era assim, tá entendendo? Eu era assim. E eu era daqueles descarados, sabe? Daqueles descarados. Só pra vocês terem uma ideia, eu não queria tocar nesse assunto não, mas só pra vocês terem uma ideia. Eu era tão descarado que eu já dei tiro de pó no corredor do Ampague Menos. A minha filha do outro lado, pegando um brinquedinho pra ela e eu, ó, vá pro corredor. Só pra você ter ideia como eu tava rumando pro abismo pior, né? E aí eu disse, não, tem que parar, né? Olha o exemplo que eu vou ser para duas filhas. Uma de 19, que vai fazer 20 agora, dia 15, e uma de 5. Eu comecei a me observar, eu digo, não, meu irmão, tá tudo errado. Eu era um cara que eu tinha uma vida, e eu tô perdendo a minha vida, tá tudo errado. Eu vou fazer o efeito contra o movimento contrário. E aí foi quando eu disse, não quero hábitos, pessoas, lugares. Eu gostava muito de escutar, assim, eu sou um amante da música, de todo ritmo. Inclusive, né, sou músico da noite. Me abstive da situação, sabe? Ah, eu gostava de um rap, para o rap. Gostava do reggae, para o reggae. Hoje eu escuto, né? Escuto um Salomão do reggae, vou pro show do Rodolfo Abrantes, né? Mas tudo voltado dentro da caminhada espiritual que hoje eu faço parte, né? Nada mais sobre ativa. Então, assim, às vezes vou na ponte, gosto muito de andar na ponte metálica ali, chega ali, aí sempre tem um que me conhece, né? Ei, irmão, chega aí. Ei, então ali, disse, meu irmão, vou não, obrigado. Vou pegar umas ondazinhas aqui e vou embora. É mesmo, é isso, mano. Está todo otário. Melhor perder um amigo do que perder a vida, irmão. É difícil, né? Melhor perder a vida do que perder o amigo. Ou melhor perder o amigo do que perder a vida, né? Hoje eu fiz de Jesus meu melhor amigo. Dúvida, tenho dúvida, peraí que eu vou resolver minha dúvida. Eu vou lá na palavra, ah, mas não tenho aqui, eu não consigo encontrar, eu vou na internet. Palavra para momento difícil de dor, vou lá, tem tudo. O manual da vida é isso aqui. E hoje em dia eu vivo baseado nisso. Pode ser que eu nem abra ela hoje, mas eu trouxe. Porque eu nunca vi samurai sem espada. Tá entendendo? Então assim, eu nunca vi samurai sem espada. E eu sou assim, né? Eu sou muito intenso com minhas coisas, né? Só pra vocês terem ideia, quando eu era um cara altamente ativo, até mesmo com relacionamentos, né? Meus relacionamentos todos com as minhas companheiras foram sempre relacionamentos longos, né? Porque eu era o besta, né? Era aquele cara de mandar cartinha, chocolate e tudo, e aí o que acontecia? Toda a vida quebrava em cima de mim. E eu não tinha habilidade para lidar com as minhas emoções, né? Eu não tinha. E toda a vida terminava no copo de vinho, no copo de cerveja, no copo de cachaça. A minha adicção estava tão grave que eu estava tomando 2 litros daquela pinga de ouro por dia, véio. 2 litros por dia, sozinho. Tá entendendo? Então assim, nada justificava, nada me fazia ficar forte se não fosse a substância ou o álcool. E hoje em dia eu gosto muito de olhar as publicações do Leudo, né? E o Leudo estava falando esses dias na publicação que ele colocou que eu hoje me identifico totalmente com o que ele disse, porque hoje em dia só o fato de eu estar aqui, eu já estou aproveitando o momento, né? Que o Leudo falou, né? Que é mudar o jeito de sentir prazer. Né? Então eu sentia prazer com o quê? Com substância. Hoje eu já não sinto. Hoje eu pego minha bike, saio de onde eu moro, vou para a ponte, chego na ponte, dou uma volta, ou então pego uma onda, já volto, a endorfina, a serotonina, tá tudo no meu cérebro, sabe por quê? Porque eu tô com o louvor escutando aqui voado na bike. Então eu já tô ali, quando eu chego em casa já não tenho mais a força. Aquela força que eu tinha de querer usar. Aí o que é que eu faço? Eu tomo um banho, aí eu vou ler a palavra. Graças a Deus eu não tenho vontade de uso. Não sei porquê, eu sei que Deus tirou do meu coração, como eu sempre pedia. Mas aí o que é que eu faço hoje? Mesmo que eu não tenha vontade de uso, eu vou ler. Eu tenho um problema de TDAH, né, que é o transtorno do déficit de atenção e a hiperatividade.
E aí o que é que acontece? Eu boto a cara na Bíblia. Ah, mas não tô conseguindo, mas eu vou parar aqui, vou respirar fundo, eu vou forçar a acontecer, e vou. Aí eu digo, o que é que esse texto quer dizer? Aí eu vou lá na internet, aí começa. Quando eu vou ver, eu tô com 20 minutos de leitura. Eu nunca que passava 20 minutos olhando para um livro. Então, o princípio da minha recuperação foi quando eu mudei todo o cronograma que eu tinha, né? E digo para vocês, companheiro e companheira, né? Sim, é importante estar dentro da comunidade terapêutica? Sabe por quê? Porque eu perdi o meu modo de viver quando eu estava na adicção ativa, mas quando eu fui para dentro da comunidade terapêutica, que eu voltei a tomar meu banho, arrumar minha cama, tá entendendo? Levantava de manhã cedo, eu era lá na comunidade terapêutica que eu fiquei acolhido, eu levantava, todo mundo acordava 6 horas para 6h30 tá fazendo a espiritualidade, né? Que é a leitura de provérbios lá. Não. Eu 5h30 tava de pé, a cama já tava arrumada, já tava de banho tomado, esperando o monitor chegar na porta ali, que às vezes tinha medo. Quando ele chegava, eu tava com a cara na janela assim, ó. Ei, meu irmão, vai demorar ainda pra abrir aí? Aí ele, meu irmão, vai dormir. Eu digo, não, meu irmão, tô com pressa. Pressa de quê? Não tinha pressa lá fora, eu tô com pressa de aprender. E aí lá dentro eu fui me aprofundar, fui ler literatura de NA, fui entender sobre a palavra de Jesus. E aí, com o tempo, eu saí do Boa Vontade, fui para GA, de GA para monitor, e aí sai o terapeuta da casa. Aí o pastor lá perguntou se eu queria ficar como monitor sênior. Não podia ser terapeuta porque não tinha um curso. Aí eu disse, pastor, eu quero até o dia que eu ficar. E aí foi quando eu gostei de aprender sobre a doença a qual eu sou portador. E é nesse estudo que eu vou fazendo e vou cada vez mais entendendo e cada vez mais entrando em recuperação. Eu tinha uma aversão à sala de NA, porque eu disse, meu irmão, a galera vai pra sala de NA para estar falando da doença, mas tem que falar da doença, que é para mim não voltar para ela. Eu ficava confuso com aquilo, sabe? E aí hoje eu tenho esse cronograma, né? Eu começo o meu dia do mesmo jeito que eu começava na comunidade terapêutica, e olha que eu já saí de lá, já tá com 1 ano e meio, né? Foram quase mais de 1 ano e meio. Porque o que é que acontece? 1 ano e meio não, tá com 2 anos. O que é que acontece? Quando eu saí de lá, eu continuei fazendo a mesma coisa, né? Acordava cedo, aí eu levantava, arrumava a cama, tomava um banho, a água tá fria, aí que eu tomava banho mesmo. Aquela coisa de me contrariar. Vou contrariar a minha doença, porque o que a doença quer é que eu fique sujo, que eu fique sem fazer a asepsia da boca. É isso que a doença quer. O princípio da recaída na minha vida, quando eu recaí, foi voltar para os hábitos que eu tinha antes. O princípio da recaída, meu irmão. Quando eu comecei a notar que eu não estava mais tomando banho na hora, que eu não estava arrumando a cama e que eu não estava mais escovando o dente, eu digo, eu vou recair. Foi dito e feito. Um belo dia eu saí, fui lá na Parangaba, peguei o ônibus, desci, fui lá no local e... Aí eu digo, ó, se eu tivesse mantendo a minha conduta, fazendo o que eu estava fazendo, eu não tinha recaído. E aí foi o que eu fiz. Não vou voltar para a comunidade terapêutica, porque eu fiquei longe da minha filha. A minha filha de 5 anos, a Yasmin, ela é muito, muito apegada a mim, embora ela viva com a mãe. Mas ela era daquela que ela tinha que ter a periodicidade de me ver. E aí, hoje em dia, eu sou assim, né? Eu sinto falta, por exemplo, esse fim de semana eu não vou pegá-la, mas eu ligo para a mãe dela, passa para a Yasmin aí, por gentileza. Então, assim, eu disse, eu não vou voltar para a comunidade terapêutica. Eu vou fazer minha manutenção diária e eu vou ficar limpo e vou pedir primeiramente ao meu poder superior, né? Falando no geral, dentro da minha religião, né? Eu creio que todos aqui professem o cristianismo. Eu foquei, né, na palavra, e aí eu disse, eu vou me manter limpo. E até eu ir nessa recuperação já há 2 anos, né? 2 anos pisando na mesma pisada. A minha mãe aqui diz assim, cadê as louças? Está tudo lavado, tudo guardado já nos cantos. Ah, não, mas tu deixa as coisas encebadas. Depois vai olhar, se tiver encebado eu lavo de novo. Porque eu fui, né, treinado assim dentro da comunidade, dentro da CT. Então, assim, é primordial ter uma casa de recuperação. Ainda mais que tem um coração aberto, né? Como o Leudo foi né, me receber. Porque eu tentei já fazer essa visita em outra comunidade terapêutica e fui mal interpretado, sabe, irmão? Eu fui mal interpretado, mas isso não me afeta não. Porque cada um recebe o que dá, né? E eu tentando vir falar da minha recuperação e mostrar que tá dando certo comigo e pode dar certo com
qualquer outro que queira entrar em recuperação, sabe? As minhas dúvidas minhas dúvidas pessoais foram todas sanadas à luz do Evangelho. Todas foram sanadas à luz do Evangelho. No momento que eu disse, eu quero Jesus na minha vida, Ele é meu melhor amigo, para mim, se não tiver ninguém, eu já sou um cara só. Sair da solidão para a solitude. Eu me curto, tá entendendo? Meu irmão, minha filha não tá aí, ó, lá no meu trabalho, um exemplo, hoje, o patrão me liberou para vir aqui, ele é tão limpeza que ele disse assim, ó, ele não pode ir, não se preocupe não. Vá lá, porque eu sei como é que você está se sentindo. E eu peguei, aí ele foi já, né, me adiantou já a minha parte, já que era para me receber amanhã, que foi de uma venda que eu fiz. Aí eu já pensei, rapaz, quando eu voltar, vou para um grupo, amanhã eu vou pro cinema, vou me curtir, tá entendendo? Vou me valorizar. Andava antigamente para me comprar alguma coisa para mim, hoje em dia eu dou maior valor ao perfume, sabe? Gosto de andar limpo, gosto de andar bem aparentado, né? Eu vou falar assim, nós, porque eu queria externar, mas assim, nós que somos dependentes químicos, né, adictos em recuperação, nós não somos aquilo que a sociedade quer que sejamos, né? Porque na boca da minha vizinha lá, eu era o drogado, mas o filho dela não era dependente químico, ó. Que show, não é a mesma cor não, tá entendendo? Não, que olha, o filho da Vera é o drogado. O filho dela é a mesma coisa comigo, só que ele é dependente químico. Oxi, mas não é a mesma coisa. Não, mas esse nome eu disse assim, minha amiga, a ordem dos fatores não altera o produto. Tá todo mundo na mesma barca, né? Não é porque hoje eu tô aqui falando que estou 2 anos limpo, que eu sou mais do que ninguém aqui não. Porque Deus me defenda a qualquer um de vocês. Eu sair ali fora e recair. Tá entendendo? Então assim, pra mim é isso, sabe? Essa constância, é acordar cedo, manter a atividade, né? E aí eu aproveitando, porque assim, eu sou muito desconfiado comigo mesmo, né? Como diz os jargões de NA, né? Eu sozinho sou formação de quadrilha, né? E aí eu disse, rapaz, eu vou levar, porque pode ser que o pessoal, né? Todo mundo olha assim, né? E aí eu trouxe meu chaveiro de 2 anos. 2 anos limpo, né? E aí, né, aqui foi quando eu virei membro de NA. E aqui foi quando eu completei os 2 anos limpo, né? E aí, no meio do ano agora, eu voltei a competir, né? E aí eu fui arrastar o campeonato também de jiu-jitsu, né? Arrastei não, tirei 2º lugar. Foi 4 lutas e 3 vitórias, né? E aí, tipo assim, se eu tivesse na adicção ativa, eu não estava tendo essa oportunidade de mostrar para mim mesmo que eu consigo, entendeu? Eu derrotei o meu adversário no tatame e derrotei a minha adicção. E se ela vier, eu derrubo ela de novo, né? Porque eu nasci para vencer. Eu nasci para vencer e cada um que está aqui agora nesse momento, escutando atentamente, nasceu para vencer. Porque se a gente fosse derrotado, a gente estava lá fora usando droga. E aí tá todo mundo aqui em recuperação, né? Para a glória e honra e glória do Senhor Jesus. E eu só tenho a agradecer, eu fico até emocionado, assim, né? Não é emoção de cair água aos olhos, mas uma emoção no meu íntimo por estar sendo tão recebido, sabe? Porque as pessoas não querem saber da gente, no total. A população, ela não quer saber da gente. Na boca dos meus parentes, inclusive dos meus tios, isso é um drogado reggae, deixa ele morrer, deixa ele usar até morrer, sabe? Minha mãe, então, era a mesma coisa, entendeu? Era a mesma coisa. Eu disse assim, mãe, a senhora, um filho não tem o poder de amaldiçoar uma mãe, mas uma mãe tem o poder de amaldiçoar um filho. E eu vivia com essa doença dentro de mim, sabe? Ela falando aquelas coisas ruins. E foi o que eu fiz? Fui à luz do Evangelho. Hoje eu perdoei a minha mãe. Porque 70 vezes 7 dá 449. Eu ainda tenho um bocado para perdoar ela. Só agora que eu não perdoei nem 70. Então assim, eu vou perdoando. É difícil, dói, mas eu vou perdoar. Eu vou resignar. Eu vou ter resiliência. Eu vou continuar a minha caminhada para me manter limpo. E eu continuar a poder ajudar outras pessoas. Não ajudar de forma financeira, porque eu não tenho tanto. Mas de uma forma que eu possa dar uma palavra, como hoje tem um grupo que nasceu a partir da minha internação, né, do meu acolhimento. E esse grupo é um grupo que está dando frutos, sabe? Ele é baseado em NA, porém não é NA, né? Ele é um grupo que lá você chega para partilhar, você pode passar
a reunião inteira partilhando, só você. E nós vamos estar lá todo mundo calado e escutando. E depois todo mundo vai dar vai se identificar, né? Ou vai falar algo que possa elevar, né? Esse grupo ele funciona lá no Montes, todos são bem-vindos, né? A gente funciona às sextas-feiras lá, 19h30 até às 21 horas, Fortaleza, né? Quem for de lá. O que é CAD? É o Centro de Atendimento ao Desenvolvimento Espírita. A reunião funciona dentro de uma casa espírita, porém Já fui lá. já pronto. É um centro espírita, mas lá vai eu que sou evangélico, tem o outro lá, um rapaz que é da Umbanda, tem o outro lá que é do Candomblé. Pronto. Eu passei 14 anos lá com a galera do Daime. E aí. Pois é, nasceu a partir da minha internação. Foi, em 2023. É um adesivo, viu, pessoal? Para vocês pegarem a oração da serenidade, aonde vocês quiserem, no quarto de vocês, para vocês não esquecerem essa oração. Na verdade, eu vou deixar até com o Leudão o restante, porque aí vocês podem dar para os familiares. Porque não é só nós que somos dependentes que temos que fazer essa oração, é todo mundo que está com a gente. Nós, os co-dependentes também, né? Então fica. Dá passe também. Dá, o doutor Fernando, que é o dirigente, que é meu padrinho, ele libera também para o pessoal da paz, se a pessoa se identificar com a religião evangélica, a gente falar um pouco, né, da palavra. Isso, às quartas-feiras, terças e quintas pela manhã e às quartas-feiras à noite. Mas eu já não eu vou lá só de manhã, quando tá tendo a reunião mediúnica, eu vou lá de manhã, chega aí e digo, ó pessoal, eu vim dar a palavra aqui do grupo Renascer Fênix, eu sou evangélico, a mulher quer? Eu sou evangélico, ela é evangélica, tá? Aí é evangélico espírita. Eu digo, senhora, é evangélico espírita, porque tem coisa que a gente tem que dizer que porque senão a pessoa... Até que a gente vai explicar que Jesus não é Genésio, urubu não é meu louro, aí a mulher... Mas é isso, pessoal, é uma coisa que a recuperação é uma realidade. Para mim é uma realidade para todos nós aqui. Só por hoje. Valeu. Obrigado, Adriana. Quero dizer que você é sempre bem-vindo aqui. Quiser marcar uma vez por mês para vir.